Já? Vamos lá, vamos aguardar a galera chegar aí. Aqui na Arruda. Vamos lá, vamos aguardar a galera chegar aí. Cadê o... Aqui o meu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Ó, olha, Tailândia dos mãos lá, mano. Acabou de participar lá. Muito bem. Isso aí. Fala pessoal, tudo bem? Olha, rápido, já são 5 pessoas chegando aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde todo mundo. Olha, se você estiver pronto aí, você me avisa, queridão. Olha, se você estiver pronto aí. Falta só uma musiquinha de fundo aqui, né? Fabião, fala Fábio, tudo bem, querido? Fabião, Fábio é Quinzinho, né? Quinzinho nato ali, não esquece Quinzinho nunca. Vamos lá, amigo do Quinzinho. Boa tarde, Marta, tudo bem, querida? Como é que tá? Tá tudo bem? Beijo pra Dani. Obrigado por participar. Também vai dia 7 nas manifestações ou não? Hoje a gente vai falar aqui o porquê que é importante. Eu vou perguntar aqui por que é importante ir nas manifestações do dia 7, né? Vamos lá, a gente está organizando as coisas aqui para você que está chegando. Vamos tirar aqui, tá com som aqui ainda, mano? Deixa eu tirar esse som daqui. Cadê aqui, mano? Vou deixar sem som aqui para não atrapalhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já são 7 pessoas chegando aí. Obrigado para todo mundo que está participando, que está chegando aí. Muito bem. Estamos aqui já de ressaca. Nossa amiga Rita está chegando aí no nosso podcast aqui, né? Bom, vamos lá, pessoal. A gente está compartilhando essa live aqui, tá bom? Eu estou fazendo pelo meu Facebook. Para você que não me conhece ainda, Marquinho Arruda, tá bom? Meu Facebook, Marquinho Arruda. As redes sociais também é a mesma coisa. Você vai lá no Instagram, é a mesma coisa, tá bom? É o seguinte, estou aqui com meu amigo Tailan. Tailan, estamos vacinados, pode me cumprimentar, tudo bem? Beleza? Bom. Pessoal, para você que não conhece, Tailan Guzmão, Direita Cotia, representa aqui o Direita Cotia, né, Tailan? Tá agitando aí esse movimento do 7 de setembro, né? Tá aí organizando, tá conversando, tá tentando incentivar as pessoas, né? Agora a minha pergunta é, eu fiquei curioso, né, pessoal? Ô, Jaqueline, beijo pra Jaque. Tá na hora do almoço, Jaqueline? Ó, tô de olho, hein? Tô de olho. Bom, é o seguinte... Estou aqui, como eu falei para vocês, com o Tailan Guzmão, candidato de 2018, né? 2018 ou 2016? 2020? 2024? Não, você saiu em 2020. Não, isso, saiu em 2020. Saiu em 2020. Bom, beleza. Tailan, seguinte, fala aí para o nosso público quem é você, o que você representa e o que a gente vai debater aqui para que as pessoas possam perguntar ali para a gente. Primeiramente, boa tarde a todos, quero agradecer a audiência, peço também que vocês curtam, compartilhem e sintam-se à vontade para comentar, enviar perguntas, dúvidas, sugestões e afins, né? Bom, acredito que alguns de vocês já me conhecem, eu sou o Tailan, líder do movimento Direita Cotia, é um movimento que tem um objetivo de promover, de discutir, né, de debater ideias em torno dos nossos ideais, né, que são baseados em alguns pilares, que é o conservadorismo no costume e o liberalismo na economia, né? Somando-se a isso também o amor à nossa pátria, né? O que chamamos de patriotismo. E a importância do dia 7 de setembro é que nós podemos fazer uma analogia à história, porque em 1822 houve a independência do Brasil, né? Através de Dom Pedro I, e a situação que nós vivemos é parecida, é similar, né? Mais para frente posso ir detalhando os motivos, o porquê, e é importante nós termos essa mobilização, principalmente na nossa cidade, para que nós assumamos... Que cidade? Cidade de Cotia. Bom, isso mesmo. Para que a gente assuma um protagonismo, né? E possamos fazer uma mobilização para pressionar o poder público, pressionar a sociedade através de mudanças. E você que está aí chegando aí, comenta com a gente, o áudio tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Tá legal, tá bacana? Aí vai falando aí de que cidade você é
e aonde você vai, se você vai participar também, que cidade você vai participar no dia 7, né? Bom, é o seguinte, a gente tem muitas questões a tratar, né? E uma das primeiras perguntas que eu vou deixar aqui para o Tailan, quem quiser fazer mais pergunta aí, né? O que vai acontecer exatamente no dia 7 de setembro, que não vai cair no domingo, viu, pessoal? Eu tava achando que dia 7 de setembro ia cair no domingo, cara. 7 de setembro cai numa terça-feira. A gente está tão perdido com o horário, trabalhando tanto, que eu nem sabia que cai numa terça-feira, 7 de setembro, né? Mas enfim, por que é importante que as pessoas que se acham conservadoras, de direita, apoiadores do governo, irem então no dia 7 de setembro, nosso caso, a gente vai na Avenida Paulista, né? É importante porque nós estamos vivendo um momento como nunca antes na história, né? Um momento de cerceamento às nossas liberdades, de perseguição às opiniões conservadoras, né? Vale ressaltar Por que conservadoras? Perseguição às opiniões. Por quê? Porque nós estamos vendo pessoas sendo presas, deputados sendo presos por emitir opiniões, né? Por crime de opinião, canais sendo desmonetizados, inquéritos sendo abertos, coisas que a gente não via antes, né? A título de exemplo, nós tivemos o próprio Ciro Gomes dizendo que se a Lava Jato fosse até ele receberia a turma do Lava Jato na bala. Sim. Isso passou batido, foi encarado como uma simples manifestação de pensamento e não aconteceu nada. Agora, qualquer coisa que alguém, né, de algum formador de opinião fala em favor do governo, em favor da democracia, em favor dos ideais de direita, está sendo um motivo de perseguição. Bom, essa é uma das questões, né? Essa é uma das questões. Quem é que vem perseguindo, então? Vem perseguindo e vem cerceando, então, esse pessoal. E que pessoal da direita? Então, para o pessoal entender, né? Para quem está do outro lado entender. Quem vem perseguindo e quem são os perseguidos? Então, primeiramente vale ressaltar a história, né? Nós entendemos que após o final do regime militar, começou-se a entrar no cenário das ideias nacional, os ideais de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci era um intelectual, um pensador da esquerda que defendia a tomada de poder por conta da ocupação de espaço, né? Por conta do aparelhamento estatal. E foi exatamente isso o que eles fizeram. Né? Antônio Gramsci defendia em que deveriam ser ocupadas as universidades, os partidos políticos e todas as esferas de poder e de influência de modo a levar a sociedade ao caminho do socialismo. Né? E após anos, essas pessoas que foram formadas nessas universidades foram as pessoas que ocuparam cargos públicos e as esferas de poder. Por exemplo, o STF. Tanto é que boa parte dos ministros do STF entraram por indicação do governo petista. E hoje, pela primeira vez na história, depois de décadas, como nós temos um representante que se diz de direita, nós estamos vendo essa força esmagadora, né, que é o que chamamos de establishment, sendo voltada contra a direita. Olha a responsabilidade aí, Fabrício Zeriel está assistindo, viu? Fabrício Zeriel é uma pessoa influente aqui na nossa cidade, viu? Entende muito de política, está sempre inteirado, né? A única dúvida que ele deixa é porque ele é amigo do Arthur, do Mamãe Falei, né? Mas enfim, tirando isso, é gente boa, né? Pode continuar, estava falando então desse sistema que foi montado aí para bagunçar o conservadorismo, o cristianismo, enfim. Exatamente. A título de exemplo, nós podemos citar alguns formadores de opinião, né? Como o Bernardo Kirchner, que foi vítima de inquérito de fake news, né? Coisa que não está nem tipificada no Código Penal. O jornalista Alan dos Santos. Jornalista? Ele é jornalista, ele tem um programa de jornalismo, o Terça Livre, um canal de jornalismo. jornalismo. Um blog aquilo ali do que um jornalista, né? Mas enfim. Tem entrevistas, bate-papo, enfim. É que nós brasileiros nos acostumamos a levar em consideração apenas diplomas, né? Sendo que o conhecimento nem sempre vem através de um diploma. Por exemplo, podemos citar, por exemplo, os maiores filósofos intelectuais do planeta não se formaram em nenhuma universidade. Olavo de Carvalho, começando do passado, Tales de Mileto, Platão. Agora, por exemplo, universidades da USP. Há quantos anos essa universidade existe e quantos filósofos produziram até hoje? Nenhum. Então, nós temos, às vezes, que descentralizar essa questão aí do conhecimento e da veracidade através de um diploma. Bom, vamos lá, então, para que a gente não pode perder o foco da coisa, né? Bom, Fabrício
Foi uma época que os cidadãos de bem, né, saía na rua vislumbrar o 7 de setembro. Atualmente é tudo fã de político, né? Bom, pegando aí o que o Zeriel falou, né? Pegando o fã de político. Você não acha, pessoal, eu estou aqui no papel de isentão, tá bom? Eu estou aqui no papel de isentão, de questionar aqui, assim como eu vou trazer petistas aqui também, para indagar o cara e falar, e aí, você é muito amigo do Lula? Tá, defenda o Lula aí. O que a gente vê também? As pessoas estão criticando muito essa questão do 7 de setembro, por quê? Estão achando que são os fãs do Bolsonaro e não do Brasil. Tem pessoas que se você criticar o Bolsonaro, mesmo que ele faça alguma coisa questionável, as pessoas, pô, não, é o mito, né? Então, não tem essa questão do pessoal que está indo para o 7 de setembro, muito daquela coisa da questão partidária e não patriota? Então veja bem, nós temos que colocar as coisas na balança, porque o que está sendo colocado em pauta da manifestação não é uma questão simplesmente de fanatismo, são atos, são fatos concretos, né? Quais são os fatos? Perseguição a opiniões, cerceamento das nossas liberdades, e as pessoas estão indo justamente porque elas querem liberdade, né? O brasileiro ele entendeu que existe uma elite dominante, né? O que chamamos de velha política, onde compõem-se ministros, agentes judiciários, togados, e chegamos no momento em que o povo está assumindo o protagonismo e o povo quer dar um basta. E, coincidentemente ou não, o político que mais representa essas pautas de liberdade, seja a favor do armamento, a favor do direito de ir e vir, a favor do direito de empreender livremente, a favor de opinar, ao favor da imprensa livre, né? Ao contrário do que o Lula vem dizendo aí que quer o controle social da mídia, esse político é o Bolsonaro, né? Querendo ou não. Então não é uma questão de fanatismo, é uma questão de fatos. Mas ele não vivia dizendo, TV Lula, a gente tem que acabar com essa TV Lula, com essa estatal, ela dá traço zero de audiência e é gastado milhões ali. Mas o Bolsonaro abraçou a TV Lula também, tá passando novela da Record ali também, mediante pagamento, salvo engano, de 4 milhões pro pessoal da Record, pro Edir Macedo, né? E agora tá, até jogo do Bolsonaro tá passando na TV Lula, que agora é TV Bolsonaro, né? E aí? Então, a TV não dava audiência, realmente era um desperdício, hoje ela dá. E segundo, a novela do Edir Macedo que falam da Record é uma novela cristã, né? Então é uma novela que está de acordo com a opinião conservadora que é majoritária no cenário brasileiro, porque as novelas da Globo, principalmente, são novelas de cunho extremamente progressista, o que é contrário à maioria da população que é conservadora, né? Uma pesquisa feita aponta que cerca de 78% da população brasileira é conservadora e não progressista. Então, está de acordo com os anseios da população. Se 78% é conservadora, como diz você, por que então isso não se representou nas urnas? 78% votaram no presidente e deu ali quase que meio a meio ali, 54 milhões a 45 milhões aí na eleição. Então alguma coisa está errada aí também, né? Então, porque aí nós temos que diferenciar conservadorismo de eleição. Quando falam que a população é 78% conservadora... Teve conservadores, que eu estou interrompendo aqui, viu, pessoal? Porque é para pegar na veia mesmo do peão, viu? Teve conservadores, então, que não votou no Bolsonaro. Sim, porque quando a gente fala que 78% da população é conservadora, significa o quê? Que acredita em Deus, né? Que é cristão majoritariamente, que é contra as drogas, que é contra o aborto, que é contra as pautas progressistas. Não necessariamente significa que esses 78 são eleitores do Bolsonaro. Temos inclusive o próprio Fabrício Zerial aqui, que acredito eu que se encontra nessa perspectiva de conservadorismo, mas não é eleitor do Bolsonaro pelo que eu venho acompanhando. Então, ele votou no Bolsonaro, votou, mas agora alguma coisa aconteceu. Então, hoje já não votaria mais. Então é importante a gente fazer essa separação. Mas os atos do governo Bolsonaro, né, pelo menos principiologicamente, estão atrelados a esses princípios. Tá. Por mais que tenham fatos que é passível de crítica, inclusive justamente, mas majoritariamente, de maneira geral, o princípio é conservador. Bom, você acabou de falar isso, o próprio Zeriel, a gente tem aqui, né, que fez um comentário aí, você falou dele. Existem milhões de outras pessoas, outros Zeriais aí, Zerial, né? Não sei qual é o plural do seu nome, viu, Fabrício? Mas
Bolsonaro cometeu algumas coisas que aquele conservador de direita que votou nele, inclusive muitos militares, eu tenho um amigo militar acompanhando a live aí, abraço para ele, né? Sancionou o juiz de garantias, limitou a delação premiada, colocou como que é o nome da lei do Freixo, me fugiu a memória aqui, ele mesmo veio a público e falou, eu acabei com a Lava Jato. Por conta das pessoas que ele colocou na AGU, na PGR, o Deltan Dallagnol, que até então era eleito, era quase que nomeado ali como um cara que lutava muito pela Lava Jato, né? Ele foi ali quase que disposto por conta da AGU, né? E aí, como é que justifica isso aqui? Então, como falado, política é assim, né? Existem erros, existem acertos. A gente tem que colocar as duas coisas na balança. Tanto eu como você que saímos candidatos aqui em Cotia, a prática política a gente sabe que é diferente do ideal político, né? Em algumas vezes a gente precisa ser pragmáticos, precisa conversar com todos os lados para que o governo seja minimamente possível de existir, né? Caso contrário, é passivo de boicote, é passivo de golpe e assim por diante. Da mesma forma que você citou esses aspectos negativos, eu posso citar muitos positivos, né? Ele é a favor das armas, né? Promulgou o decreto que facilitou a vida de quem quer ser caçador, de quem quer ser atirador esportivo. Você comprou arma, não? Eu tirei meu Cássio. Tirou? Não sei se era CAC, isso. CAC. Agora eu tenho que esperar para comprar, não comprei ainda. Enfim, Petrobras que dava prejuízo de bilhões agora dá lucro. Ué, dá lucro, mas a gasolina tá quase 7 conto? Como que e aí, por que não está revertendo isso? Aí vamos falar do ICMS. O ICMS sempre foi o mesmo. O Dória até fez uma postagem que o ICMS está o mesmo desde 2015, se eu não estou enganado. Mas a gasolina de 2015 era 3 conto e agora está quase 7. E como é que justifica isso aí? Não, agora ele aumentou o CMS, né? E, enfim, a gente tem que entender o porquê do aumento, né? O Bolsonaro não tem um botão que ele pode apertar, ó. Aperta esse botão, aumenta, esse botão sobe. Existem práticas comerciais, mercadológicas, que inclusive o que ele podia fazer é zerar os impostos. Isso, claro, não exclui o esforço que ele deve fazer para tentar baratear, né? Porque isso é uma coisa que todos nós queremos entender, o porquê que a gasolina é tão alta, né? Ao passo que em muitos países ela é menor. Mas, levando mais coisas em consideração ainda, homicídios caiu, ele foi o único político, né, de grande envergadura que foi a favor das nossas liberdades quando no mundo inteiro as liberdades estavam sendo cerceadas, né, sob o pretexto da pandemia, do lockdown. Então ele sim está de acordo com o que a gente defende, por mais que existem fatos, né, como nós estamos falando de políticas, que são passíveis de crítica. Mas quando a gente coloca na balança, a gente vê que de acordo com o cenário que estamos, não tem nenhuma outra alternativa que seria melhor, entendeu? Todos os outros seriam daí para pior para quem não é de direita, né? Bom, e ele é o maior representante político no momento, né, de direita que a gente tem. Ele se elegeu em duas bandeiras ali. Uma era o antipetismo, o antilulismo, né? E também a outra bandeira que ele se elegeu em cima, essa sim foi que trouxe muitos votos, foi a favor da Lava Jato, né? A Lava Jato para cá, a Lava Jato para lá. Tem até uma imagem dele prestando continência para o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro era o cara para ele, né? Ele se elegeu falando que teria o Moro como ministro, que o Moro ia tomar conta da coisa toda. Colocou o Moro para ser ministro dele, mas o que dá a impressão para essas pessoas que se decepcionaram é que o Bolsonaro, em um certo momento, ele ficou magoadinho porque o Moro era o super-ministro, até mais do que o Paulo Guedes. E ele foi lá então e acabou ali literalmente com a esperança do Moro de ser um ministro do STF, né? De galgar um passo que o Bolsonaro prometeu para ele. O ministro Moro deixou a carreira dele de juiz, juiz de carreira, para hoje ser aí condenado como um traíra, né? Quando o Bolsonaro ele bota o Sérgio Moro para fora, ele literalmente ali ele acaba matando o restinho que a gente tinha de Operação Lava Jato. De lá para cá, praticamente mais nenhum político ou algum empresário importante ou decisões importantes foram a favor aí do combate à corrupção. Pelo contrário, o que a gente vê é coisa justamente ao contrário disso, né? Ele não teria aí dado essa mancada com essa bandeira dele da Lava Jato? Então, em relação ao Sérgio Moro, quando ele foi eleito, ele deu o cargo para o Sérgio Moro de ministro da Justiça, então ele cumpriu com a promessa dele. E a partir daí aconteceram fatos que decepcionaram, que não foi o que ele esperava. Por exemplo, você apoiava o Frota.
Hoje em dia você não apoia mais, acredito eu, pelo que eu acompanho. Por Eu quê? apoiava o Frota? Você apoiava o Frota, não apoiava? Quando ele saiu candidato? Eu fui candidato em 2018, você está equivocado. Ah, sim, é que eu vi vídeos seus. Não, o Frota, ele realmente me apoiou em 2016 aqui na cidade como candidato a vereador, né? Essa é uma outra questão em que a gente tinha uma amizade antes dele ser eleito, que eu conheci na Paulista ainda quando eu trabalhava como policial nos Jardins em 2011. Então, desde 2011 que eu conheço o Frota, não apoiei ele na campanha porque eu fui candidato também em 2011. Tudo bem, então excluiu o Frota. Você apoiou o Quinzinho. Hoje você não acredita que você não apoiaria mais, né? Na verdade, eu não. Aí mais um equívoco também que as pessoas falam, né? Eu vi até um comentário seu mesmo falando do Gabriel Monteiro, que ele precisava de um partido. Eu, em 2016, quando eu fui sair candidato, eu precisava de um partido. E ninguém me deu um partido. O único que me deu um partido foi o Quinzinho. Ele falou, eu tenho o PSB. Que o PSB é um partido, teoricamente, comunista, né? Partido socialista. Eu resolvi sair porque era o único partido que me deu a legenda. Então eu não necessariamente era de esquerda. Não, então, política é assim, é jogo do possível. Hoje em dia você não apoiaria ele. E talvez não saia candidaria nesse partido. Com o Moro foi a mesma coisa. Né? Ele cumpriu a palavra, colocou o Moro como ministro. Aí daí por diante aconteceram coisas que fez com que ele não deixasse o Moro mais. Como, por exemplo, o Moro não estava prestando, né, as informações necessárias para eles, do cargo que ele ocupava, aconteceu a rixa e saiu. Mas tudo foi explicado, né? Teve o pessoal que ficou realmente magoado, decepcionado, porque esperava que o Moro continuasse. Mas o Moro também é aquela figura, né? Ele é um cara super técnico naquilo que ele faz, porém a gente não sabia ainda o que ele era, né? Se era conservador ou não, porque ele nunca se declarou favorável à cristandade, nunca se declarou favorável ao armamento. Então a gente era meio com uma incógnita. E nós estamos num momento que é além da política, né? É um projeto conservador que engloba não só a política, mas também o cenário cultural. Esse é um dos motivos, pelo menos da minha parte, que eu votei no Bolsonaro, que é um momento de ruptura, né? Que a cultura tinha sido dominada hegemonicamente pela esquerda e a eleição do Bolsonaro foi um dos fatores que corroboraram com a ascensão do conservadorismo, né? E em questão do Moro, infelizmente, não deu certo, né? Foi demitido, como outros ministros também, e vida que segue. Bom, é o seguinte, eu vou responder, vou perguntar para ele aqui, a gente tem uma resposta da Samantha Monteiro Cavalheiro. Samantha tá no grupo, não tá? Tá. Samantha tá no grupo, né? Tudo bem, Samantha? É o seguinte, aí depois a gente vai para o questionamento do Zeriel. Quais foram os erros do Moro, né? A ponte 3, só a gente vai primeiro responder a Samantha aqui. A Samantha falou o seguinte, não deu meio a meio não, quando eu falei da questão dos votos, né? Que foi parecido ali. Tivemos 12 milhões de votos desviados do presidente porque um hacker assumiu, né? Aí a gente vai na questão do voto impresso, né? Na verdade, voto auditável, né? Onde é que está a prova desse hacker que ele assumiu, que ele fraudou então esses 12 milhões de votos? Por que esse cara não foi investigado, não está preso? Qual é a prova que tem a respeito disso, dessas questões do voto, então, do voto impresso ali, da urna eletrônica, então? Onde é que está que o Bolsonaro tanto fala, né, que a urna não é confiável? Assim, não é confiável por conta do hacker que ficou no sistema do TSE por mais de 6 meses. E ninguém nem imaginava, né? Tanto é que quando ele revelou essa informação, ele foi criticado porque era informação sigilosa. Mas se é algo de interesse público, no meu entender, não tem que ser sigilosa. E os únicos países que adotam esse mesmo modelo de votação é o Brasil, Bangladesh e mais um outro país que eu não me lembro. São apenas esses 3 países, né? E o restante dos países são outros sistemas por conta da questão da confiabilidade. Inclusive, esse modelo de urna, a Smart Martix, é utilizado na Venezuela. Mas quando nós falamos isso, nós não estamos confirmando que houve fraude, mas que é dúbio. E a eleição não tem que ser algo dúbio, tem que ser algo firme. E acreditamos nós que a questão do voto impresso, do voto auditável, daria mais credibilidade para as eleições. Para que a pessoa, quando votasse, ela tivesse a certeza de que o voto dela foi computado e foi para quem ela votou. E democracia é isso, democracia é confiança. Teve uma pesquisa que fizeram
parece que 50% da população em torno disso desacredita e 50% acredita. Ou seja, então é algo que não é unânime. Tem que ser pelo menos, acredito eu, mais de 80% das pessoas confiarem para que tenha legitimidade. Porque aí vai ter sempre questionamento. Será que a pessoa realmente ganhou? Aí fica naquela, né? Bom, a gente ainda tem a questão do... Não está explicado isso realmente. Ó, em tal lugar foi constatado que teve uma adulteração de votos. Não tem ainda como provar, né? Ela realmente é questionável. O Ricardo Rogério aqui, ele é Vargem Grande, né? Ricardo, esse aí é bolsonarista doido, cara. Esse é o tipo de cara que põe uma bandana do Brasil na cabeça e vai lá pra Paulista lá com faixa, vai com os pichulecos dando soco, né? Esse é doido. Bom, ele colocou aqui, ó. Bolsonaro foi eleito sem nenhum ministro. Isso aí eu vou discordar de você. O Bolsonaro, por muitas vezes, inclusive eu acho que até no começo, eu não lembro se ele foi em algum debate, mas ele falava, ó, se eu for presidente, o Moro é meu ministro. Falava ou não falava? Falava. Então o Bolsonaro, ele se elegeu sim na costa da Lava Jato, falando que o Moro seria o ministro dele, e em muitos programas ele comentou isso, em muitas entrevistas. É só entrar no YouTube aqui que a gente vê aqui alguns vídeos dele a respeito, né? Mas foi o ministro dele. Sim, não, porque depois foi demitido. É que o Rogério falou que ele foi eleito sem nenhum ministro, que o único ministro certo seria o Paulo Guedes, né? Então, o Paulo Guedes, que inclusive, pessoal, a gente vai acabar, se for ficar respondendo todo mundo aqui, a gente vai desviar do assunto, né? Deixa eu só fazer a outro. O Abraão é Ciro, tá, pessoal? Quero trazer o Abraão aqui também. O Abraão é Ciro Gomes na certa, viu? Esse daí não dá pro nem Lula, nem PT, o negócio dele é Bolsonaro, tá? Mas é o seguinte, para você que está participando aí com a gente então, né? A pergunta que eu faço aqui para vocês também, o que vocês acham a respeito disso, e vou perguntar aqui pro Tailan, né? O que você acha que vai mudar, que vai acontecer no dia 7 de setembro, que vai mudar depois disso? Ou vai continuar a mesma coisa, ou cabeça de ovo vai continuar lá, o rei dominante, mandando e desmandando, não tem medo de nada. Ano que vem é ano de eleição, novos deputados federais serão eleitos, né? Você acha que esse pessoal vai ficar com medo das ruas? Você acha que vai ser grande essa manifestação? Vai ser maior ou menor que a última? Vai mudar alguma coisa depois dessa manifestação, né? Se você também quiser comentar alguma coisa aí, pode falar, pessoal. Não, primeiramente, eu acredito que nenhuma comoção popular é inútil, né? O processo histórico. Porque se nós analisarmos a história, todas as grandes evoluções, as mudanças que houve, não foi de uma hora para outra, né? Aconteceu com alguns estopins, com comoções, até que chega um momento de grandes mudanças. E mais especificamente sobre essa manifestação, eu acredito que vai ser maior do que todas as outras, pelo menos pelo que eu estou analisando, né? Tá tendo muita comoção em torno, muita divulgação, muita aderência. Inclusive tem pessoas que nem são bolsonaristas, mas vão porque tá enxergando que tem algo muito maior em jogo, né? Que é a questão de prender as pessoas por crime de opinião, né? Quem leu o livro do George Orwell, 1984? Isso, 1984. Então, tá conseguindo fazer várias comparações, né? Seja das big tech, seja dos políticos. Então nós estamos vivendo num momento assim bem tecnocrático, né? Em que nossas liberdades cada vez mais estão sendo colocadas em xeque. E se continuar avançando esse movimento ante nossas liberdades individuais, pode chegar um momento que seja tarde demais. Então, a população tem que reagir, né? Tá reagindo. Acredito que essa mobilização vai ser grandiosa e vai ter consequências sim, né? Vai ter consequências principalmente psicológica na cabeça dos nossos representantes, dos nossos políticos. E se for para o Bolsonaro para ele fazer alguma coisa mesmo em prol da nossa liberdade, para isso ele precisa mostrar que o povo está com ele, entendeu? Mesmo que não seja nesse momento que ele vai fazer ou não, aí eu não sei, questão de estratégica dele, com os ministros, com o exército, enfim. Se for chegar um momento que tiver que fazer para defender as pautas de liberdade, é importante que nesse caminho, nessa trajetória, haja, né, comoção popular, haja mobilização e haja, né, uma militância que o apoie.
O Eduardo Bolsonaro, ele fez uma postagem lá, né? Pela liberdade do Brasil, faltam 7 dias. O Brasil está preso hoje? Está preso em quê? Que liberdade é essa que ele está falando, né? Então, o Brasil está preso tá preso ao sistema, né? Ao mecanismo que é posto por quem está no poder, né? Por essa autarquia, por esse establishment, por esse status quo, que é composto por políticos eleitos, que é composto pelo judiciário, né? Mais uma vez, a gente pode fazer analogia com Antônio Gramsci, que defendia o aparelhamento do Estado, que foi colocado em prática há décadas, e parece que a coisa não anda por conta disso. E o povo brasileiro, durante o decorrer da história, sempre foi muito pacato, assim, que não participava de manifestação, não queria saber de política, só queria saber de novela, de futebol. E agora, de repente, o povo só fala de política, o povo está atuando, o povo está agindo, e isso está mexendo com a cabeça desses agentes políticos ou jurídicos que não estavam acostumados com isso. Eles não estão entendendo nada, porque nunca foi assim. E agora está sendo. Bom, o Rogério aqui falou que vai ser gigante a manifestação, né, o Ricardo. É isso mesmo, Ricardo Rogério, é assim que se pronuncia, né? Ele fala que não quer viver uma ditadura dos togados. Alguém acredita mesmo que em algum momento algum ministro do STF pode cair, cara? Olha, eu acredito que pelas regras dos jogos que estão aí da velha política, eu acredito que não. O Bolsonaro entrou com pedido de impeachment no Senado. Que a gente sabia que não ia dar em nada. Mas é simbólico. É simbólico, porque se for chegar um momento que tiver que agir de uma maneira mais enérgica, antes a gente vai ter argumentos de que o presidente o tempo inteiro tentou resolver pelas vias democráticas e não deu certo. Entendeu? Bom, você está achando que o pessoal da Veja, da Exame, da Globo, então, que está vendo a preparação para um golpe, então, pelo que você está falando, então. Se não der certo dentro das 4 linhas, a gente vai ali pelo lateral, ali, é isso que você está falando. Então, na verdade, é uma questão de narrativa, né? Eu vejo o contrário, eu vejo que o golpe está aí, né? Ao som da frase do funk aí, o golpe está aí, cai quem quer. O golpe já está aí já há muito tempo. Entendeu? É um golpe de perseguição, um golpe de boicote, um golpe de tentativa de impeachment, um golpe de toma lá da cá, os caras fazem acordo entre eles, estão cerceando nossas liberdades, né? Nos impediram de trabalhar, prenderam pessoas por crime de opinião. Então, para mim, o golpe é esse. Se for para ele fazer alguma coisa, é um contra-golpe, é uma revolução em prol da liberdade, uma revolução democrática. Só que ele está mostrando que, de acordo com as regras do jogo, ele está fazendo tudo o que tem que fazer, mas os caras... É tudo atrelado entre eles, faz o tomar lá da cá, tem rabo preso e boicota mesmo. Você falou aí agora, os caras fazem o tomar lá da cá, né? Os caras fazem o tomar lá da cá, mas Bolsonaro, ele colocou ali, cuidando da Casa Civil, que é o maior ministro, o ministério, para quem não sabe, pessoal, o Ministério da Casa Civil é ali que fazem todos os pagamentos, que decide quem vai dar grana para quem vai contratar quem vai apadrinhar quem. Depois do presidente é quem manda matar e quem manda soltar ali, você entendeu? E o Bolsonaro entregou ali pro Centrão, né? Falou, mano, isso aqui é seu, toma conta agora. Não seria para tentar aí angariar algum apoio do Centrão? Não, quando eu digo tomar lá da cá, porque, por exemplo, precisa do Senado, de senadores para conseguir galgar algum processo de impeachment contra algum ministro. E os ministros conversam com esses senadores porque os senadores têm processos pendentes com esses ministros. Então aí fica nessa, um acordo entre cavaleiros, nada acontece. É por isso, é esse tipo de tomar lá da cá que eu falo. Em questão da aproximação do Centrão... Achei que tinha um rato aqui, a cadeira mexendo. Em relação à aproximação do Centrão, o governo precisa ter, pelo menos numericamente, um número favorável, né, razoável, para que não seja boicotado, não leve impeachment, para que algumas reformas sejam aprovadas. E se não for para ele dialogar com algumas pessoas do centro, vai dialogar com quem? Com a esquerda? Porque a base bolsonarista mesmo não tem numericamente, né, em termos de deputados, de políticos, numericamente suficiente para conseguir seguir em frente. Então infelizmente, tem que conversar. Tem que conversar com pessoas do centrão para que consiga pelo menos ter um quórum razoável, né? Porque com a esquerda inconversável, a gente sabe disso. A esquerda, qualquer pauta, não importa qual seja,
pelo menos de 90% é sempre contrária. Bom, e quais serão as pautas então no dia 7 de setembro, né? O que vai ter de pauta lá? Pauta principal é a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento e também que todos os poderes hajam, né, harmonicamente, harmonicamente respeitando seus limites de atuação. Porque muitas vezes, principalmente o STF é o que acusa, é o que investiga e é o que julga, né? Então é um poder realmente supremo, né? Sendo que a função originária do STF é interpretar a Constituição. Quando houver alguma questão de incertezas assim, em algum dispositivo da Constituição, fazer esse papel de intérprete. Mas a gente está vendo eles fazendo o papel de delegado, de polícia, de Gestapo. Bom, uma coisa muito importante também, pessoal, é que assim, eu vi um comentário aqui do Zeniel, né, que ele fala assim: eu teria vergonha de ter uma etiqueta. Eu sou bolsonarista, eu sou lulista, dorista, né, doriana, calça apertada, enfim. O Ricardo Rogério falou o seguinte: a culpa é do nosso Congresso, né? Mas então, você não acha que a pessoa fica idolatrando o Bolsonaro como mito, que ele é o cara que ele vai resolver tudo? O culpado não são essas pessoas que ficam depositando toda a sua confiança no presidente, achando que o presidente vai resolver tudo? E se a gente perguntar aqui para 10 pessoas em quem votou para deputado estadual ou federal, nem a metade vai saber responder? É uma boa questão a se refletir. Porque realmente o presidente é o político assim, de maior visibilidade que está mais de acordo com o que a gente defende, que é a liberdade, que é o conservadorismo, que é o liberalismo, enfim. Então por isso que a gente acaba depositando a maior confiança nele. Mas o problema é o que você falou, não adianta você querer votar no Bolsonaro e para deputado você votar em alguém que não tem nada a ver, alguém que vota contra o governo. Para vereador votar em alguém que não esteja alinhado com as pautas, que vai fortalecer bases contrárias e assim por diante. Então, a gente está falando aqui, muita gente aqui na nossa cidade é de Cotia, né? O Bolsonaro, ele é teoricamente ali conservador e da direita por muitos, né? Embora muita gente fale do centrão agora. Na nossa cidade, em Cotia, quem ganhou foi o prefeito Rogério Franco, que declarou o voto no Haddad. Então, e aí, por que essas pessoas então que votaram no Bolsonaro também elegeram um cara que votou no Haddad? Então, é uma pergunta que é bem fácil. Essas pessoas tiverem aí, inclusive, seria interessante elas responderem. Bom, beleza, vamos seguindo aqui então. Ô irmão, juro que eu não sei falar o seu nome, viu? Aqui, Ekner Karp. Eu não sei nem falar o seu nome aqui, tá? Mas ele fala assim, pergunta aí para um amigo bolsopetista se ele se sente preso e cerceado e qual a prova, né? Essa é uma pergunta. Então, você se sente preso, né, cerceado de algum direito seu? Mas eu tenho uma resposta para você, viu, Ekner? Perdão aí se eu não sei soletrar o seu nome, né? Vou te dar um exemplo, cara. Na última semana a gente teve o canal da Bárbara, né, o Te Atualizei, que é um canal que eu gosto muito, que é um canal até de humor com política, cara. Você não vê ela falando um palavrão, você não vê ela falando uma ameaça, você não vê ela criticando ninguém. E o canal dela foi cancelado a monetização. E ela é uma dona de casa que começou a gravar vídeos de políticas e começou a ganhar dinheiro com aquilo e investia naquilo, na produção, o tempo dela, né? E o canal dela, cara, foi simplesmente cancelado a monetização. Assim como aconteceram com outros canais também. Então esse cancelamento que vem acontecendo só acontece de um lado. Se você vê, por exemplo, a gente viu, você vai no YouTube aí, quem quiser, até mesmo o Fabrício Zeniel, a gente vê, fizeram propaganda lá de um artista, vários artistas na verdade, com a cabeça do Bolsonaro jogando bola para lá e para cá, chutando a cabeça dele. Já pensou se a gente aqui, num canal de direita, por exemplo, fizesse isso com cabeça de ovo ou com alguma outra ministra lá do STF? Fizesse ali um molde da cabeça deles e começasse a chutar e a gravar no meio da rua? O que ia acontecer com a gente, com o meu canal, com o canal do pessoal da direita, se a gente realmente falar, mano, vamos fazer isso? Vamos pagar alguém aí para fazer uma bola com a cabeça de algum ministro do STF e começar a chutar num domingo lá na Paulista e gravar? O que será que vai acontecer com a gente?
né? Se a gente fizer isso. E pelo contrário, a gente viu circulando, né, isso nas redes sociais, nas mídias sociais, a galera da esquerda achando lindo, é isso mesmo, o Bolsonaro é daí para pior, tem que ir pro inferno, né? E a gente viu muito a mídia falando, ah não, mas isso aí é só apenas um artista, tá de boa, não sei por que estão preocupados com isso, deixa o cara, é só arte. Aí a minha pergunta, já pensou se a gente fizesse isso? E ao contrário do que falaram, né? Que o Bolsonaro é o ditador, ele não foi, não mandou processar ninguém, prender ninguém, não criticou ninguém, ele falou, fazer o quê? Deixa fazer, tá ok? Deixa fazer, né? Agora, você já pensou se a gente fizesse isso com a cabeça de algum ministro? O que ia acontecer com a gente, cara? Alguém tem a moral de fazer? O próprio Ricardo Rogério aí, que é meio doidão da cabeça, né? O que você acha de fazer aí? Vamos patrocinar a parada aí? Vamos pra cima, né? Bom, seguindo aqui com o nosso plano aqui, pra gente não se perder, tá quase dando horário aqui já, pessoal. A gente vai ter mais 14 minutinhos aí, tá bom? Bom, vamos lá. Haverá uma manifestação... uma coisa muito importante também, né? Vai haver... eu fiquei sabendo pela Jovem Pan que vai acontecer a manifestação do 7 de setembro na Paulista, ali os apoiadores do presidente, do voto auditável, dessa não cerceação aí da liberdade e censura, né? Até a questão dos presos políticos aí, a gente viu como o Bob Jeff também que virou aí o queridinho da direita, mas pô pessoal, vocês têm memória curta, né mano? Bob Jeff aí até ontem tava preso aí o cara também é da pá, né velho? Então, vamos raciocinar também, né? A gente vai ter também, não sei para que, se vocês não estão sabendo, manifestações contrárias, a galera do sindicato, da esquerda, vai fazer ali salvo engano, no Vale do Anhangabaú, vai fazer uma manifestação contrária, né, aos apoiadores do presidente. Não pode dar treta aí a galera que tá saindo do metrozão ali no Anhangabaú com a camisa do Brasil, com a bandana e trombar esse povo doido? Você não acha que vai acontecer alguma coisa de errado ali? Que quem autorizou, no caso do Dória, não poderia ter autorizado e falar, não vai deixar não isso acontecer, mano? Então, teve uma disputa pela Paulista, né, o pessoal da direita acabou ganhando. E na Paulista vai ser o pessoal da direita. Da esquerda que na verdade já tinha se antecipado, né? Isso. Já tinha se antecipado. Da esquerda vai ser no Vale do Anhangabaú, né? E vão ser em locais diferentes. Acredito eu que, pelo menos por parte do pessoal da direita, que é um pessoal pacífico, que não dê pedra para patrimônio, nem nada do tipo, da parte do pessoal da direita não vai ter iniciativa nenhuma violenta, né? Contra ninguém. O que pode acontecer é o pessoal da esquerda querer fazer algum tipo de provocação, de querer criar um caso para poder transformar esse grande movimento democrático em algo ruim, né? Para poder dar mais munição ainda para os drogados quererem perseguir a opinião pública, perseguir as manifestações. Isso pode acontecer. É bom o pessoal ficar esperto, né? Com esse tipo de provocação, com esse tipo de coisa. Bom, o Rodrigo fez um comentário, Ricardo, perdão, fez um comentário aqui, né? Ô Marquinho, doido é quem se isenta em momentos críticos, né? Doido é quem dá facada em candidato, ele só tem opinião. Quando eu falo doidão, né? Não é que você tá vendo alguém com camisa de força amarrado, tá? Eu falo, tipo, tem a opinião aí mais aguerrida, fala mais do que os outros, né? Tipo, aquele motorista é doidão. Não, ele vai pra cima mesmo, é mais aguerrido, é isso que eu quero dizer, tá? Você talvez não se lembre de mim, mas o ano passado... Foi ano passado que foi a eleição ou não? Foi ano passado? Eu passava na frente do comitê lá do Josué e ficava gritando Lula livre, Lula livre. Você talvez não lembre de mim, agora você vai lembrar, tá? Mas, pô, quem me conhece sabe, né? Tem vídeos meus aí com o Bolsonaro, eu coloquei o cara por 2 vezes, levei ele no aeroporto a pedido do Frota, estive com ele várias vezes na Jovem Pan, né? Tive a oportunidade ali de ir no bandejão com ele, né, mano? Assim, pra mim, né, ou pra eu, que fui policial militar durante 10 anos, cara, na convivência que eu tive com o Bolsonaro durante várias vezes, irmão, de milico ele não tem nada, mano. Ele é o tiozão do churrasco totalmente, velho. Ele é o tiozão Eu lembro que uma vez a gente tava comendo açaí na mesa dele, ele ia pra uma pauta, pra ter que votar uma pauta, aí caiu o açaí na mesa dele, ele pegou pegou a gravata, limpou a gravata, põe aqui dentro, aqui, ninguém vai ver lá dentro, tá ok? É isso mesmo, vamos, você entendeu? Então, só pra você entender, tá, ô Ricardo? Inclusive, tem algum direita lá em Vargem Grande ou não? Como é que tá isso aí?
Então, por enquanto nós estamos unidos, né? O pessoal de Vargem Grande Paulista está no nosso grupo, Direita Cotia, está no nosso grupo também de apoio ao Bolsonaro e a gente está em sintonia, né? Como se fosse uma mesma família. O Ricardo e o Rogério é um deles, da Samanta e outras pessoas também. Até porque as cidades são vizinhas, né? No passado já era uma mesma cidade, então é importante que a gente haja em união nesse sentido. Bom, é o seguinte, então já fica o convite aí também pro Ricardo, pra gente bater um papo quando ele puder marcar, pra gente fortalecer essa pauta aí, né, cara? Claro. Do conservadorismo aí, do pessoal que realmente tem as suas ideias para defender, que vai lá na Paulista defender, né? E o Taylan, deixa um recado aí pra galera então, vamos, não vamos, como é que vai ser, vamos sair da onde, lá o bagulho vai ser louco, como é que vai ser? Então, pessoal, é importante que nós fortaleçamos a nossa base municipal também. E visando isso, a gente vai se reunir às 10h30 da manhã, no dia 7, em frente à prefeitura. Para a gente se conhecer, conversar entre nós, tal, ter essa interação, poder fazer um barulhinho ali e tal. E de lá nós sairemos uma Paulista, né? A maneira que cada um vai é por conta própria, é individual, né? Alguns vão de carro, outros vão de metrô. E não impede também de na hora lá um conversar com o outro e de repente ver que dá para ir tipo, alguns no mesmo carro, entendeu? De carona. Então é importante. 10h30 da manhã nos encontraremos em frente à prefeitura e sairemos uma Paulista. Podem me chamar no Facebook, né, através do Messenger, e também pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp para maiores informações. O WhatsApp é 94729-5176. Bom, pessoal, é o seguinte, eu estava acompanhando num grupo nosso aqui, né, no grupo Bolsonaro 2022, tá? A gente está mais ou menos aqui já uns 50 minutos, né, Taylan? Uhum. A gente falou aqui do porquê que era importante essa manifestação, por que ela está acontecendo, quais são os direitos que estão sendo cerceados, o porquê o apoio ao presidente, o que vai acontecer depois do 7 de setembro, né? Dessa mobilização que a gente pretende fazer, né? Mas eu vi um comentário aqui da Rita, ela colocou assim: eu não vou mais assistir porque a pauta não era esculhambar o Bolsonaro. Você acredita que a gente esculhambou o Bolsonaro aqui? O que a gente fez, o que a gente trouxe informações para que as pessoas realmente vão participar aqui, o que está acontecendo? Então, o Marquinhos, na qualidade de entrevistador, ele está fazendo perguntas, às vezes favorável ao Bolsonaro, às vezes contra, justamente para saber a minha resposta, né? Quais são os meus argumentos, entendeu? Eu acho válido, entendeu? Eu aqui defendi o governo, defendi por que é importante o governo, por que é importante apoiar o presidente, por que é importante as manifestações. Isso não exclui também a possibilidade de o pessoal aí, que é pró, que é contra, comentar entre si aí nos comentários, entendeu? Se alguém levantou algum argumento aí que não seja favorável, é interessante ir lá e comentar também no comentário da pessoa, explicando, né, fazendo um contraditório e tudo mais, e assim por diante. Eu vou falar, porque assim, ela colocou aqui, então me deu o direito de responder, né? A gente tem uma certa amizade, uma certa liberdade, já fui à casa dela algumas vezes, inclusive para trabalho, claro, né? Ela não me convidou para tomar um café lá. Ela colocou assim que a entrevista foi um erro. Pronto, falei, né? Eu acredito que eu trouxe o Taylan aqui para que ele passe essas informações no Facebook para muitas outras pessoas que ainda estão em dúvida. Tem gente que não sabe o que vai acontecer dia 7 e a minha intenção de trazer o Taylan aqui foi justamente isso. Ô Taylan, o que vai acontecer dia 7? O porquê que vai acontecer dia 7? Né? Porque algumas pessoas, o que eu coloquei a respeito dos questionamentos do Bolsonaro foi justamente isso, pessoal. Você vai pegar a minha mãe, a moça que trabalha ali embaixo, que está ocupada trabalhando com o serviço dela, o pessoal que está na correria. O pessoal não assiste TV, o pessoal não perde tempo em rede social, tem muita gente que é só trabalhar e que recebe uma informação ou outra e que não sabe o que está acontecendo. Ou quem só é municiado pelo lado da esquerda, o Bolsonaro não é isso, o Bolsonaro não é aquilo, o Bolsonaro não fez nada disso, o Bolsonaro traiu isso. É importante, eu faço as perguntas, né, para que o Taylan justamente responda a essas questões, né, Taylan? Para que essas pessoas que têm dúvida com relação ao presidente saibam, opa, peraí, realmente, ele está me falando isso eu não sabia, né?
Então, se não fica essa questão daquela... Eu vou até falar do caso da Rita mesmo, daquela questão daquela pessoa que é o petista, que fala, não, o Lula tá certo e pronto, eu não aceito que questione Lula. Ninguém pode questionar o Bolsonaro, então é isso? Talvez seja... Não, põe entonamento na voz aí, entonamento, põe uma entonação na voz aí. Um erro de interpretação e tal, mas é que assim, a gente também não pode falar só pra nós, entendeu? A gente já sabe. Não pode falar só pra bolha. A gente já sabe o porquê que é interessante apoiar o governo, já sabe o porquê que o Bolsonaro representa pra gente, sabe das nossas pautas, mas tem aquela pessoa que não é nem de direita nem de esquerda. É importante a gente poder rebater os argumentos que a esquerda ou que a isentosfera usa, né? Até para a pessoa poder ter mais informação para na hora de fazer um julgamento, fazer uma escolha, não se deixar levar por fake news, né? Por interpretações equivocadas por parte ou da esquerda ou das isentosferas e assim por diante. O Ricardo perguntou se eu vou dia 7. Ô Ricardo, tô municiado aqui para ir no dia 7 de setembro, tá? Ao contrário do Fabrício, estarei com o Fabrício Zeriel lá na Paulista, tá? E é o seguinte, tem uma branca e tem uma preta ainda para eu poder escolher aqui, tá? Para fazer um sorteio aí para quem quiser, dar para alguém do grupo, para alguém que compartilhou, não sei, a gente vai pensar em alguma coisa aqui. Devo ter aqui, acho que umas 10 camisas ainda, branca e preta, da última vez que eu fiz campanha pro Bolsonaro aí, né, cara? Então, assim, meu irmão, eu não tenho político de estimação, tá? Bolsonaro acertou, porra, parabéns, gosto pra caralho, inclusive o ministro Tarcísio pra governador, se vier terá meu voto, né? Se vier terá meu voto. Mas, cara, errou algumas coisas, irmão, opa, eu vou questionar sim, cara, eu não vou simplesmente, não, isso aí eu não tô vendo, isso aí deixa quieto. Não é assim que deve ser, Tailan? É verdade. Não, é verdade ou não? Fala aí. Então, um governo político, se tem erros e acertos, né? Tem erros que o Bolsonaro realmente comete e tem os acertos. Quando a gente coloca na balança, por tudo que representa pra gente os nossos valores, nossos princípios, essa guerra política, a gente chega à conclusão de que temos que continuar ao lado do presidente. Mas também nós temos que cobrá-los de algumas posturas, de algumas atitudes. Isso é normal, entendeu? Mesma forma que não dá pra gente ficar só atacando com uma mídia fica com uma oposição, a gente faz a defesa do governo, mas também, né, tenta levantar alguns problemas até para que o governo entenda, né, se está errando, se está acertando, para melhorar cada vez mais. Bom, antes de encerrar aqui, o Ricardo disse o seguinte: errou e vai errar. O que ele não pode é roubar, é ou não é? Me chama de ladrão aí, tá ok? É isso aí. Bom, pessoal, Tailan, obrigado pela participação, tá bom? Fica aí o convite. Se a galera gostou, compartilha aí, pessoal. É uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês, é que assim, uma das coisas que a gente vem lutando aí, né, que vai lutar, que vai levar a bandeira lá, é não cercear justamente isso, a coisa do bater o papo, do conversar, do explicar, né? Então eu vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube, tá bom? Vou deixar o link aí pra galera, vou colocar lá, aí eu mando o link pro pessoal. E o que é importante? A Bárbara foi cerceada, o Alan tomou porrada, teve uma pá de gente bolsonarista, ou conservador, ou direitista, né? Que teve aí os seus canais literalmente aí censurados, digamos assim, né? Então, pessoal, cada vez mais que vocês souberem de pessoas que tenham um canal que seja aí dessa linha, né, Tailândia? Uma linha aí que não seja tão esquerdista, tão dessa coisa... não quero nem falar o nome aqui porque eu ia falar, mas aí o Facebook já derruba, né, cara? Ou o YouTube na hora que eu colocar, mas enfim. O importante é que cada vez mais pessoas vão surgindo, vão aparecendo, né? Trazendo novas ideias. Cara, vai lá, se inscreve no canal do cara, começa a seguir o cara, começa a ver os questionamentos dele, né? Vamos fortalecer cada vez mais, porque assim, se derrubou um, opa, peraí, tem o canal do fulano. Peraí, a Bárbara não tá dando notícia, porra, vamos ver o canal do Marquinho. O Marquinho não tá dando notícia, vamos ver o Tailan, o que ele tá falando. O Tailan não tá vendo, não tá falando porque cortaram dele, vamos ver. Vamos dando trabalho pra essa galera aí, porque eles não vão conseguir prender todo mundo e nem cancelar o canal de todo mundo, né, Tailan? Tem que toda hora tá surgindo gente nova aí, né? Verdade. Eu não lembro o nome do jurista, agora eu esqueci, mas ele falava que era assim... se você só tem o direito para aquilo que você luta. Se você abre mão, deixa de lutar pelo seu direito, você já não tem, você já o perde.
Então a luta tem que ser constante, porque o momento é um momento de guerra, né, entre aspas, uma guerra ideológica, uma guerra cultural, uma guerra política, e nós temos que continuar marchando firmes, para que a gente consiga sair vitoriosos no final. Bom, dia 7 então vai sair daqui de Cotia, na onde? Que horário? Em frente à Prefeitura de Cotia, às 10h30 da manhã. De lá, cada um vai, através do seu próprio faz a foto, faz a selfie. Conversa, troca ideia, conhece, fortalece o nosso núcleo, a nossa harmonia entre nós, a nossa base. E de lá vamos rumo a Paulista. É isso aí, eu vou sozinho porque senão tem gente que vai querer me bater aqui, tá bom? Depois do que eu fiz aqui as perguntas, eu só questionei o mito aqui, tem gente que vai querer bater em mim, então eu vou sozinho pra lá, enquanto outra galera lá que não viu aqui esse vídeo, valeu? Fiquem com Deus, grande abraço e até o próximo então, o Ricardo tá convidado, Tailan volta mais vezes, valeu? Grande abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até dia 7. Até lá. Fui, terminou, Tailan? Vamos fechar aqui a bagaça então, valeu? Opa, vamos fechar aqui, opa.